O Binha, Chá vamos das mostrar comadres. trechos. Lula resolveu falar, né? O ministro da propaganda fez um media training de belíssimo trabalho, hein? Parabéns, Sidônio. Vai, Sidônio. Sidônio fez um media training com o Lula hoje e ele resolveu falar. Vamos acompanhar e depois a Fabi e o Flávio comentam. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa dizendo o que o povo estava pensando. Eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo. No segundo ano, seja para o presidente, para o governador ou para o prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Eu vou só repetir o seguinte, não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. No mais é o seguinte, olha, eu estou muito agradecido pela gentileza das perguntas. É engraçado, tem gente que acha que a imprensa é agressiva, mas vocês foram tão gentis e cordiais, que eu acho que vocês vão ser repreendidos pelos editores de vocês. Por que você não apertou? Por que você não fez as contas tal? Mas eu também gosto de aperto. Sabe? Na próxima você se prepare. Será que Olha, Cela com o Hari, eu acompanhei, depois eu assisti a coletiva, enfim... Olha, com raríssimas, mas põe raríssimas exceções, eu vou fazer aqui um comentário. A Délis Ortiz, da TV Globo, ela fez uma pergunta ali sobre o rombo fiscal, encaminhada, vamos dizer assim, bem feita. Diante de todo o resto que aconteceu ali, foi qualquer coisa. Quando o entrevistado agradece aos entrevistadores, alguma coisa deu errada. Alguma coisa estava completamente errada no processo, Fabi. E aí, bom, temos vários pontos a tratar aqui, mas vamos começar do final, né? Se você faz uma entrevista e no final alguém te dá um abraço e fala obrigado por ter feito essa entrevista, olha, você fala parabéns, eu sou assessora de imprensa. A não ser que seja de alguém, por exemplo, que estivesse sequestrado, né? Acho que até vale o abraço, porque a pessoa está numa dificuldade. Mas no caso do Lula aí, desses... Como que eu chamaria? Esses fanzocas aí, né? Porque elas estavam tudo com o bloquinho, fingindo que estava anotando a entrevista. Ninguém nem mais anota entrevista em bloquinho. E, na verdade, era para pegar autógrafo do Lula. Só pode. Gente, que coisa mais ridícula. Ridícula é essa amizade, né, tão bonita, tão natural, tão, assim, admirável. Né? As pessoas estão ali porque querem, aqueles sorrisos são super verdadeiros. Como também foi super verdadeiro o Lula dizer que ele não está preocupado com o que o Kassab disse. Ah, Lula, a gente já te conhece, a gente não compra mais essas suas inverdades, né? Fica na cara dele, né? Ele fala, ele dá risada, ele faz chacota, mas é bem típico de alguém que não está levando realmente a coisa a sério.
E aí ele começa falando umas coisas assim maravilhosas, né? O duro é que às vezes eu esqueço de prestar atenção no conteúdo, que já não é muita coisa, porque eu acho que a cabeça dele está diminuindo, porque ele está ficando mais velho e ele está só o pó da rabiola. E aí me desconcentra, a mulher é assim. Pode falar aqui no chat, eu sei que tem mais mulher que repara nessas coisas. E a gente tem que lidar, né, com esse cidadão e com as consequências de ter esse cidadão como presidente do Brasil, infelizmente. Mas a parte assim que realmente ficou no meu coração foi ele dizendo que o histórico dele nunca deixou rombo nenhum. Ah, Lula, como é fácil mentir assim, sem dó, né? Sem dó, gente. É assim, uma mentira tão deslavada. A gente podia falar do primeiro governo Lula, do segundo, pegar as contas da Dilma também, colocar no colo dele. E agora, né, também desses 2 anos, né, de Janja Tour, de etc. É uma vergonha, é um absurdo, absurdo. Ele não falou nada com nada. O mercado financeiro, coitado do mercado financeiro, estava esperando alguma notícia de, né, pelo menos vão ter um pouco aqui de, sei lá, de coerência, mas não rolou, não deu, não sei aonde esse pessoal isentão que fez o L vai se apegar para continuar, sei lá, não passar tanta vergonha, mas o brasileiro está sentindo. Lula, você nem imagina, mas se você andar na rua, você vai ficar chocado. Sério, não te falaram isso, mas você vai ficar chocado. O pessoal anda com um guigui de você, essa guia assim, muito grande. O pessoal que comprava umas coisinhas não consegue mais. Então não adianta você ficar falando que, eu vou fazer. Que vai gastar com o quê? Você não tem nem como gastar. Além de mentir em relação ao passado, mente em relação ao presente. E, obviamente, que o futuro do Lula é o quê, gente? Aí vocês completam a frase. Tudo bem. Flávio, queria mostrar uma imagem antes de passar para você, porque eu mandei fazer uma camiseta. E esses são os dizeres que estarão na minha camiseta, tá? Então, eu não sei se você concorda, mas me parece que é a realidade. Essa camiseta, para o cidadão, para o pagador de impostos andar nas ruas da sua cidade, eu acho que é um recado para o PT, né? Vamos lá. O que estava em jogo, né? Por que o Lula chamou essa coletiva de imprensa? Era para tentar, como disse a Fabi, acalmar o mercado, porque acho que está todo mundo começando a entrar naquele famoso botão de morto, né? Você aperta na hora que você sabe que... Aperta o botão de autodestruição na hora que você sabe que você não tem mais o que fazer, que você pelo menos já destrói tudo junto. Então parece que a imprensa, não é que ela mudou a chave, ela já falou assim, olha, já está indo para o buraco mesmo, então a gente precisa pelo menos passar algum recado para o mercado financeiro, né? Sei lá, ligar para o presidente da Moody's, né? Como conseguir lá algumas notinhas lá para cima, porque o companheiro Haddad não está dando conta do recado. Então, vamos usar o carisma do Lula. Só que o problema é o seguinte, o Lula, ele tem carisma único e exclusivamente, como acabou de falar a Fabi, com outros jornalistas, ou seja, com a própria Rede Globo. Na hora de você tentar extrair de suas falas qualquer noção minimamente pragmática sobre para onde vai a economia, sobre como que ele vai fazer, sei lá, para conter os gastos, sobre como melhorar a vida dos pobres, aí você não vai ter nenhuma resposta. Por exemplo, o Lula poderia chegar e falar assim, olha, sabe o que eu fiz hoje? Eu acordei e falei, Janja, não vamos mais torrar com travesseiros de fios egípcios, que a gente já gastou, acho que foi 40 mil reais, né, alguma coisa do tipo, com travesseiros de fios egípcios. Se ele passar este recado para o mercado, que ele não vai deixar a Janja torrar dinheiro com uma coisa como essa, talvez todo mundo olhe e fale assim, não, peraí, hoje o Lula... Você tem a ideia. O governo anterior. Então, né, já que a Dilma sofreu um golpe, então, né, e depois veio o Temer. Agora não vou falar mais do Temer, porque ele tá dependendo de toda a turma do Temer, senão ele não estaria nem ali onde que ele tá, né? Mas parar de falar do Temer agora tudo, o governo anterior, né, então tava tudo ruim, e agora a gente tá tendo que melhorar. Não, o governo anterior tava muito melhor do que ele pegou, o dólar tava muito melhor, a gasolina tava muito melhor, o diesel estava muito melhor. Tinha café, Fabi, Verdade. Superávit. Tinha laranja, Fabi. Verdade. Tinha azeite. Azeite, entendeu? Nossa, azeite, gente. Azeite. Sei lá, esses itens de luxo hoje, sabe? Tinha cafezinho. Aí, O pessoal podia ir pra Disney.
Também, sabe? Inclusive ministro podia ir pra Disney, porque logo acho que alguns deles não vão poder mais. Entendeu? Só que aí tem um detalhe fundamental, né? Quando você quer, igual eu tava falando da história ali, quando você quer fazer uma coletiva, o que você precisa passar é um recado meio claro, assim, olha, a situação tá ruim, eu vou melhorar de alguma forma. Qual que é o recado que está sendo passado? E aí não tem exatamente uma história, né? Tem uma decadência. É falar assim, olha, eu falei picanha, eu ficava falando em picanha, eu falava das ações da CVC, lembra? Isso aí, ó, você vai viajar lá pra fora. Eu falava das ações do Magazine Luiza, o pessoal vai comprar mais. E agora eu vou falar assim, olha, não compra laranja que tá muito caro, então substitui aí, sei lá, por casca. Talvez deva ser isso. Se esse é o recado que o governo tem para os pobres, desculpa, mas o mercado financeiro não vai ficar animado simplesmente vendo até os pobres falando assim, olha, nem laranja mais existe no Brasil. Eu queria só fazer um comentário pequenininho em relação ao marketing aí do Media Training. O Sidônio, né? A gente tem um problema com esse nome. Vai, Sidônio! Ele preparou o negócio muito mal preparado, desculpa, Sidônio, mas é a minha impressão, porque eles lidam como se a gente não tivesse internet. Então o Lula fala umas pérolas que parece lá os anos 80, que ninguém vai dar um Google, né, dar uma procuradinha no que ele acabou de falar. E assim, ele falando, porque as pessoas não estão nem aí para o que você fala, para começo de conversa, só estão aí para ver se o que você fala vai ser perigoso para a política nacional e para a política internacional, né? Que o senhor está assim, né? Umas pérolas, quanto mais envelhece, pior fica, diferente do uísque, ou melhor, do vinho, né? Mas disso o senhor entende melhor do que eu. Bom, era isso mesmo.